Glória a Deus. Amém. Abra sua Bíblia, por gentileza. No livro de 2 Reis, capítulo 4, e nós vamos ler a partir do versículo de número 8. Eu vou ler aqui na versão Almeida, século 21, mas também será projetado aí na tela o texto da palavra de Deus. Segunda Reis, capítulo 4, a partir do verso de número 8, todos encontraram? Amém? Diz assim: Um dia Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica que insistiu para que ele comesse em sua casa. Todas as vezes que ele passava por ali, ia até lá para comer. Ela disse a seu marido: Tenho observado que este que sempre nos visita é um santo homem de Deus. Construamos um pequeno quarto no alto e coloquemos ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lâmpada. Assim ele poderá se hospedar ali quando vier nos visitar. Certo dia ele chegou ali e hospedou-se naquele quarto e foi descansar. Então disse ao seu servo Geazi: Chama a sunamita. Ele a chamou e ela foi até ele. Eliseu mandou Geazi dizer: Tu tens feito muito por nós. O que poderíamos fazer por ti? Há algum motivo para se interceder por ti junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: Eu vivo bem no meio do meu povo. Então ele disse: Que faremos então por ela? Geazi respondeu: Ela não tem filho e seu marido já é de idade avançada. Então ele disse: Chama ela. Ele a chamou e ela foi até a porta. Eliseu disse: Nesta época, no ano que vem, abraçarás um filho. Ela respondeu: Não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Mas a mulher ficou grávida e deu à luz um filho no ano seguinte, no tempo certo, como Eliseu tinha dito. Até aí, feche seus olhos, por gentileza, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, bendizemos o teu nome, por estarmos mais uma vez na tua casa, Senhor. Já é um privilégio para nós ouvir, Senhor, o Senhor falar conosco através da ministração, do louvor. Mas pedimos ainda mais, Senhor, fala aos nossos corações. Por isso, abra a nossa mente, o nosso coração para receber aquilo que o Senhor tem para nós. Nós cremos que a tua palavra é verdadeira, é eficaz. Ó Deus, ela é penetrante e tem, Senhor, ó Deus, a condição de penetrar, Senhor, na nossa vida como uma boa semente numa terra, ó Deus, preparada para recebê-la. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar? Hoje é o nosso segundo dia do semear para o ano de 2024. E aqui, nesta noite, nós vamos estar declarando, nós vamos declarar as bênçãos do Senhor, a providência divina para o mês de fevereiro de 2024. Ontem tivemos a abertura e já declarando a bênção para o mês de janeiro, tivemos a oportunidade de aprender por que devemos plantar, por que devemos semear. E aprendemos dentro do contexto também da palavra aquilo que foram as promessas de Deus para o povo de Israel e quanto que eles colheriam
uma vez que andassem em fidelidade, obedecendo aos estatutos do Senhor, eles então teriam a oportunidade de usufruir de uma terra, como a própria palavra fala, que mana leite e mel. Lemos na palavra em Malaquias capítulo 3, versículo 12, e foi dito ontem aqui, o próprio Senhor falando que todas as nações chamarão bem-aventurados, né? Israel, o povo de Israel seria chamado bem-aventurados, e ainda a palavra diz, porque eles seriam uma terra deleitosa. Assim disse o Senhor a respeito de Israel. E quando analisamos um contexto agora geográfico, até para entender um pouco sobre a semeadura, a agricultura, como também a colheita que o povo experimentou quando Deus tira-os de uma situação de escravidão e dá a eles uma terra, a terra prometida. Nós vamos ver que a nação, o povo de Israel, as suas principais cidades, ela era cercada por alguns ambientes, na verdade, que não favoreciam tanto assim o plantio e a sua colheita, porque ela era cercada em sua grande maioria por desertos. Ao leste, o deserto da Árabe, a oeste, o deserto do Saara, no sul, o deserto do Sinai, e ao norte, cadeias de montanhas, pedregulhos, pedras, que não era nem um pouco favorável tanto para plantar como para colher. Mas é fato que eles estavam diante de uma promessa de Deus, da palavra do Senhor Todo-Poderoso, que declarou ainda e prometeu ainda para Abraão, lá nos primórdios, que a terra seria uma terra produtiva. E quando nós analisamos um pouco mais a respeito dessa localização geográfica, nós vamos ver que num estreito de terra, uma faixa até contínua, mas porém estreito, fazia ligação por duas terras muito fértil, que era da Mesopotâmia até o Egito. E margeando então essas planícies costeiras do Mediterrâneo, estavam algumas cidades próximo da Palestina, do Vale de Jezreel, do Monte Carmelo, que está dentro da história que nós acabamos de ler aqui da palavra de Deus, do profeta Eliseu. Mas também haviam outras cidades, dentro dela uma cidade chamada Sunem. Essa faixa de terra também foi conhecida como o crescente fértil, uma terra totalmente produtiva, totalmente fértil, onde tudo que se plantava se colhia. E ela se estendia por uma longa faixa que passava então pelo vale e ia até o Monte Carmelo e ligava o Egito até a região da Mesopotâmia. Mais à frente, esse trajeto ficou tão conhecido que passou a ser chamado de Via Maris, ou o caminho do mar. Tal a sua importância, e até hoje ela é disputadíssima lá no Oriente Médio, como nós temos acompanhado recentemente nos noticiários. O texto que nós lemos
Parece até destoar um pouco daquilo que é o tema para esses 12 dias, né, de dezembro, plantar e colher. Mas nós vamos ver que na história que a palavra narra de uma mulher sunamita, essa história tem tudo a ver com plantar e colher. Ela se chamava sunamita, mas não era o seu nome, e sim porque ela habitava na terra de Sunem. A palavra não registra o seu nome, apenas de onde ela, a sua origem. Mas certo é que a terra de Sunem, ela fazia parte desse vale fértil, dessa crescente fértil. Um lugar então propício para se plantar e se colher. E o primeiro ensinamento que eu tiro aqui para nós nesta noite é que o lugar que Deus, Ele nos colocou, Ele nos trouxe para fazermos parte do seu reino, para fazermos parte da igreja de Deus e do povo de Deus que vai morar no céu, é um lugar fértil. Nós estamos numa terra fértil, terra própria para se plantar. Eu e você estamos numa terra fértil. Porque nós temos e carregamos em nós a promessa de Deus, ainda feita lá em Abraão, que Ele nos daria um lugar, uma terra que mana leite e mel. E nós já podemos experimentar ainda aqui na nossa passagem terrena, essa experiência de que Deus transforma lugares áridos, terra seca, em mananciais, em terra frutífera, para que nós tivéssemos a oportunidade de experimentar o plantio e a colheita. E assim, colocar em prática a nossa fidelidade com Deus como bons semeadores. O próprio profeta Isaías, lá no capítulo 41 e no versículo 18, Deus falando, ele diz que ele abriria rios e lugares altos no meio dos vales e que tornaria o deserto em tanques de água e a terra seca em mananciais. Aonde nós colocamos a planta dos nossos pés é o local que Deus escolheu para que nós fôssemos bons semeadores. E glória a Deus, porque nós estamos neste lugar e podemos dizer, no melhor lugar para se plantar. Então a palavra diz que aquela mulher, ela vê que o homem de Deus passava sempre por ali, ela o convida para comer em sua casa, mas ela chega até o esposo dela e fala bem assim, olha, eu vejo que ele está sempre passando por aqui. E eu quero plantar na vida deste homem de Deus algumas coisas. E ela chama então o seu esposo e fala com eles, olha, vamos fazer para ele um quarto, vamos colocar lá uma mesa, uma cadeira e uma lâmpada. Neste momento, ela estava fazendo a melhor plantação, ela estava destinando uma semente na melhor terra, porque aquele homem ali representando o reino de Deus, o próprio reino dos céus, e ela estava investindo neste reino. E a função do profeta era fazer este trajeto exatamente por este caminho que eu citei no início,
entre a cidade de Sunem até o Monte Carmelo, com o objetivo: levar a palavra de Deus, levar os mandamentos, as ordenanças, instruir o povo, ensinar os reis e falar com eles quando eles estavam errando, para que os viesse ao arrependimento. Então aquela mulher plantou a melhor semente no melhor lugar que se poderia plantar. Eu volto a repetir, nós estamos no melhor lugar e na melhor terra para se plantar, que é no reino de Deus. E quando nós assim exercemos esse plantio, como aprendemos ontem aqui, não é porque almejamos algo em troca. Não queremos fazer nenhum tipo de troca com Deus, mas uma vez que nós cumprimos a fidelidade, a nossa fidelidade com Deus, nós entendemos que Deus que é fiel e que não vai deixar de cumprir a sua palavra, vai também nos agraciar com todas as bênçãos divinas. E quando eu digo aqui, e eu quero assim, colocar para a igreja de uma forma que todos tenham uma compreensão de que não é simplesmente uma troca, mas uma vez que nós exercemos a nossa fidelidade, a melhor palavra que eu achei para externar isso é que nós entramos em rota com a fidelidade de Deus. Não é que nós estamos trocando favores, mas uma vez que nós cumprimos a nossa fidelidade em semear no reino de Deus, nós entramos numa rota da fidelidade de Deus para conosco. Porque a palavra fala que Deus é fiel, então Ele nunca vai deixar de distribuir e de colocar à disposição de nós, seres humanos, todas as bênçãos divinas. O problema é que às vezes nós não estamos no caminho, no alvo, na rota para usufruir deste benefício da fidelidade de Deus. E eu digo isso com tanta certeza, porque quando aquela mulher planta na vida de Eliseu, Eliseu então pede para chamá-la e pergunta: olha, você tem sido bom para conosco, o que você está precisando? Poderíamos até trocar aqui essas palavras e dizer que Eliseu perguntou para ela: o que você quer em troca? O que você precisa? Com quem que você quer que eu fale para que você receba alguma coisa? Como ela tinha o sentimento de que não estava fazendo nenhuma troca, mas que estava plantando por fidelidade, ela disse assim: olha, eu estou muito bem no meio do meu povo. Ela não disse que queria alguma coisa, mas o fato dela plantar e entrar nessa rota da fidelidade de Deus e das bênçãos divinas, vamos ver que a sua semente, ela tem alguns desdobramentos. Não porque ela desejava algo em troca, mas porque Deus é fiel para nos abençoar, para abençoar aquele que planta em seu reino. E a lei da semeadura, ela não falha. Então ela disse: olha, eu estou muito bem no meio do meu povo. Não quero nada em troca. Mas Deus é conhecedor do nosso coração, da nossa vida, das nossas necessidades, e por mais, e claro, que não semeamos para trocar nada com Deus, mas Ele sabe exatamente, em cada mente, em cada coração, o que nós tanto precisamos.
mas não à base de troca, mas por causa do seu grande amor. Então, o servo de Eliseu, o moço de Eliseu, acredito que, orientado por Deus, ele diz então para Eliseu: Senhor, ela não tem filho. Olha que aquela mulher, mesmo morando numa região totalmente fértil, mas ela estava ali precisando de um milagre para que pudesse gerar um filho. Mas quando o profeta faz a pergunta para ela, ela disse: não, está tudo bem. Mas Deus, conhecedor no íntimo do nosso ser, Ele sabe exatamente o que precisamos. Como, com certeza, Ele está olhando para nós aqui nesta noite, que viemos aqui com o único intuito de semear, de plantar a nossa semente na melhor terra, que é o reino de Deus, e não queremos nada em troca, porque não estamos aqui para negociar nada e nem temos condição, e a nossa situação não nos permite negociar nada com Deus, porque se Deus fosse fazer aqui uma contabilidade da nossa vida, nós estaríamos em grande déficit. Eu digo por mim, porque quanto que eu recebo, e se fôssemos equilibrar aqui, tentar equilibrar a balança, com certeza ela não chegaria ao equilíbrio. Então nós não estamos em condição de negociar nada, mas Deus, que é conhecedor do nosso coração, uma vez que exercemos a nossa fidelidade, nós entramos então na rota das bênçãos divinas. Então Deus manda o profeta dizer para aquela mulher: olha, em 1 ano você vai receber o seu filho. Você estará com o seu filho no colo. Ela ainda duvidou e disse: meu Senhor, não tem condições isso. Não tem condições, eu não tenho condição de gerar uma criança e o meu esposo já é de idade avançada. Mas o profeta falou: tem tempo determinado, tempo certo, 1 ano, para que você possa colher a semente. Eu dei um título para essa mensagem de Colhendo o Sobrenatural. Plantando ações e plantando aquilo que é palpável e natural para nós, mas os desdobramentos da nossa plantação, da nossa semeadura, ela vai nos dar ela pode nos proporcionar diversos milagres, diversos tipos de semeadura. E só no reino de Deus isso é possível, porque no natural, se plantamos uma determinada fruta, nós só vamos colher aquela determinada fruta. Se nós plantamos laranja, nós só vamos colher laranja. Mas no reino de Deus, uma vez que entregamos a nossa semente, Ele, com todas as bênçãos que tem reservados para nós, Ele pode agir, não em troca, como eu disse, mas por ser conhecedor do nosso coração e das nossas necessidades, Ele pode nos dar a colheita em diversas áreas: financeira, saúde, portas abertas, seja no trabalho, seja para adquirir alguma coisa, mas também pode nos dar aquilo que é extraordinário, aquilo que são milagres que nós não conseguimos nem explicar. E o desdobramento da semente da mulher sunamita foi um milagre de ter um filho. Um pouco mais à frente, eu li até o versículo 17, mas eu gostaria que fosse colocado também na tela para que todos acompanhem.
Mas um pouco mais à frente, ela já de posse da semeadura, da colheita dela, do filho, a palavra fala que num determinado dia, a criança ou o menino saiu para ajudar o pai dele. Já estava crescido, está no versículo, a partir do versículo de número 18. E de repente ele sentiu uma forte dor de cabeça. E o pai dele então disse para os seus servos: olha, leve-o até a sua mãe. E quando o menino chegou até a mãe, a palavra fala que ele veio a morrer. O fruto, a colheita que aquela mulher havia recebido, agora estava ali, vamos assim, esvaindo pelas suas mãos. E ela vendo o seu filho, o seu fruto, aquilo que Deus havia dado a ela, se perdendo. Mas uma vez que nós estamos dentro do propósito de Deus, em fidelidade a Ele, nós vamos ver que o mover de Deus, Ele vai agir em todas as áreas da nossa vida. As portas vão se abrir para que tenhamos livre acesso a Deus, para que Ele possa então nos abençoar plenamente. Quando ela viu o filho perdendo a vida, ela então fala o seguinte: olha, prepara a minha montaria, que eu vou até o homem de Deus. E alguém disse para ela assim: mas espera aí, hoje não é sábado, que era um dia propício para se encontrar com o homem de Deus. Hoje também não é lua nova, que era outra data propícia para oferecer os sacrifícios e holocausto. Mas aquele que está comprometido com o reino de Deus, com o Senhor que é dono de todas as coisas, com o Deus que abre todas as portas, não tem nada que possa nos impedir de chegar até a presença de Deus. Não precisamos de um dia específico, não precisamos de uma data específica ou de um momento especial para nos apresentar diante de Deus e receber o fruto de tudo aquilo que Ele tem para nós, porque uma vez que estamos em fidelidade, semeando, nós estamos dentro do projeto de Deus, da bênção divina, nós temos livre acesso a Ele. E ela disse: olha, não importa se hoje não é dia específico, eu vou até lá, afinal, o homem de Deus faz morada na minha casa, ele é da minha família. Eu tenho esse relacionamento com aquele que pode conceder-me frutos ou trazer de volta aquilo que é o resultado da minha semeadura. Sabe por quê? Porque eu investi exatamente nesse relacionamento. Eu acredito que ela disse assim: olha, se ele está na minha casa, ele vai me receber. Como o Senhor, através do Espírito Santo, está aqui nesta noite para nos receber. Sem ter que marcar encontro ou uma data específica, mas todos os dias que vamos até Ele, não voltamos decepcionados. Quando a mulher vai, então, de longe Eliseu contempla ela vindo e já fala para o moço, já fala para o seu moço: olha, vá até ela, porque deve ter acontecido alguma coisa. E ele vai. E Eliseu fala com ele: ó, pergunte como ela está, pergunta como está o seu filho, pergunta como vão todas as coisas. Em outras palavras, Eliseu disse: olha, pergunta como está o fruto que ela já colheu. Quando o moço chega e vai perguntar para ela, ela fala bem assim, ele fala, né, como está o teu filho?
como está o teu marido? Está tudo bem contigo? Ela fala, está tudo bem comigo. Porque ela sabia que ela estava diante do homem de Deus, que se profetizou que a semente dela frutificaria. Ela tinha plena convicção, em fé, que o mesmo Deus poderia trazer de volta o seu filho. Outro milagre, então, que ela tem a oportunidade e o privilégio de colher, agora, novamente, a oportunidade de uma vida. Mas um milagre muito mais extraordinário, que foi a ressurreição do seu filho. O profeta então vai até a casa dela e, orando a Deus, traz o menino de volta. Ela, mais uma vez, o desdobramento da sua semeadura foi uma colheita extraordinária. Um pouco mais à frente, a palavra fala agora, não no capítulo 4, mas lá no versículo de número 8, que naquele lugar, naquela terra, passaria um momento de privação de alimento. Olha o desdobramento daquela primeira semeadura ainda da mulher sunamita, quando colocou em seu coração de investir no reino de Deus, ao preparar ali um quarto e alguns utensílios para o homem de Deus. Agora, Deus manda que o profeta vá até ela e avise: olha, vai haver um período de grande privação, de grande fome. E o conselho é: procure se deslocar da onde você está, porque vai ser necessário um pouquinho mais de trabalho para que você receba e possa usufruir e ter alimentos. Olha que a semeadura daquela mulher sunamita fez com que ela fosse avisada antecipadamente de um momento de luta e de provação e de escassez que o local onde ela estava passaria, mas que Deus estava dando a ela a oportunidade de não experimentar aquela privação. Quando investimos e a nossa semente, ela é colocada na boa terra, os desdobramentos que isso vai trazer, que vai proporcionar para nós, como eu falei, abrange todas as áreas da nossa vida, inclusive a nossa vida financeira, aquilo que é o nosso sustento, que precisamos e que dependemos dele para sobreviver. A palavra fala que nunca viu um justo mendigar o pão e nem a sua descendência. Porque Deus, ele antecipa aos seus filhos, antecipa aos seus escolhidos aquilo que está para acontecer, para nos dar a oportunidade de receber aquilo que ele tem preparado para nós. A colheita dela foi livrar da privação, ela e a sua família, da privação de alimentos. Mas interessante que ela se desloca para uma terra, apesar também de uma terra fértil, mas um ambiente um pouco mais complicado, não tão favorável como aquele que ela se encontrava na terra de Sunem. A palavra fala, lá no capítulo 8, que ela vai para a terra dos filisteus. A palavra não trata muito como que foi a estadia dela na terra, nessa terra,
mas uma coisa nós podemos dizer com certeza: ela não padeceu de fome. Ela teve a provisão para a sua família e para a sua descendência. E por que podemos dizer isso com tanta certeza? Porque a palavra fala que, ao cabo de 7 anos, ela retorna para a sua terra. Mas eu fico imaginando aqui, com base na própria palavra de Deus, que talvez não tenha sido um momento tão fácil para ela e a sua família. Mas aquele que é o semeador fiel, ele é forjado, ele é preparado para viver mesmo em momentos de adversidades, sabendo que Deus é poderoso para suprir todas as coisas. Se nós formos pegar na história, e aí vamos retroagir um pouco, ainda nos patriarcas, especificamente com Isaque, quando ele vai morar nas terras dos filisteus, na cidade de Gerá, vai ver que ele mesmo num ambiente, vamos dizer, inóspito, de dificuldades, mas a palavra fala que tudo que ele plantava, ele colhia 100 vezes mais. Está em Gênesis, a partir do capítulo 26. A palavra fala que, mesmo Isaque habitando ali numa terra estranha, mas tudo que ele plantava, a terra dava a ele 100 vezes mais. Porque mesmo que possamos passar por algum momento de adversidade, algum momento de dificuldade, mas uma vez que temos em nosso coração aberto para semear, Deus, ele é fiel para nos dar, não porque merecemos, mas por causa do seu grande amor, todo o suprimento necessário para que possamos suportar. E a palavra garante que aonde nós colocarmos a planta do nosso pé, Deus, ele nos fará prosperar. Ele vai nos fazer prosperar. A Bíblia fala que o povo que habitava com Isaque, vendo a sua prosperidade, tampava os poços que ele cavava, tentava frustrar os planos dele, frustrar os seus sonhos, mas mesmo que tampasse, ao cavar, novamente ele recebia a dádiva de Deus, porque ao cavar outro poço, vinha água. Ao plantar novamente, vinha a colheita 100%. Sabe por quê, querido? Uma vez que somos semeadores, nada pode frustrar o propósito e os planos de Deus para a nossa vida. Por mais que querem entulhar os nossos poços, como cantamos na música, querem fechar as portas, tentam fechar as portas para nós, mas muito mais poderoso é aquele que abriu todas as portas. É aquele que abriu os céus para derramar a chuva temporã que prepara a semente para o plantio, mas é aquele também que derrama a chuva seródia para preparar a terra e o fruto para a colheita. Por isso que a colheita é certa. Quando ela volta para a sua terra, ao final dos 7 anos, ela então precisava recuperar tudo, porque ela deixou para trás, perdeu-se a sua terra e algumas coisas. E aí, eu quero trazer aqui o terceiro desdobramento da semente que ela plantou, que é a colheita da retribuição. E eu quero deixar bem claro, não retribuição porque merecemos, mas porque Deus é fiel.
quando ela chega em sua terra, precisando receber de volta aquilo que outrora ela tinha, ela então toma uma decisão de ir até o rei. Mas nesse exato momento, o rei que estava ali com o moço de Eliseu pergunta assim: Geazi, conte-me, quais foram os feitos de Eliseu? Me relembre aqui tudo aquilo que Eliseu realizou. Aí Geazi falou: olha, aconteceu um fato. Uma mulher viu que nós caminhávamos por a terra de Sunem, decidiu então em seu coração preparar-nos um quarto e colocou ali alguns utensílios e também a nos dar pão. Eu poderia assim trocar um pouco e que Geazi disse assim para o rei: olha, rei, uma mulher resolveu plantar no reino de Deus, plantar na minha vida e na vida do meu servo Eliseu. E aconteceu que, por ela ter feito isso, ó rei, Deus veio a dar a ela um filho. Mas passou um tempo, o filho dela morreu. Então Eliseu orou a Deus e trouxe o filho dela de volta. Neste exato momento, a palavra fala que a mulher sunamita entrou na presença do rei. E Geazi falou: olha, está aí a mulher de quem eu estou falando. Foi essa que plantou. E ele fala bem assim: então diga-me exatamente como aconteceu. E ela conta então: olha, está aqui o filho, está aqui a semente que foi trazido de volta, está aqui a prova da fidelidade de Deus para comigo e com a minha família. Aí o rei então ordenou: restitui então para ela tudo aquilo que ela tinha, a sua terra, a sua casa e todos os seus bens. Esses são, e muitos outros poderíamos falar aqui, dos desdobramentos daquele que se propõe a semear, aquele que se propõe a plantar. E a palavra fala que nós, ou a quem assim o colocou em seu coração, não será decepcionado, não voltará com as suas mãos vazias, mas antes terá uma colheita certa. O próprio profeta Joel, ao entregar uma palavra de Deus para o povo, mesmo quando o povo de Israel havia passado por um momento tão grande de dificuldade, de ter perdido a sua terra, que emanava leite e mel, mas que agora Deus estava trazendo de volta a restituição, ele diz: alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará na justa medida a chuva, fará descer como outrora, como antigamente, a chuva teporã e a serôdia. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. A colheita é certa, mas o que precisamos fazer? Com um momento e com uma situação e com um local tão propício para se plantar, é nos prontificar a entregar a nossa semente no melhor lugar, que é o reino de Deus. Ouvimos esse texto ontem, mas eu quero repetir aqui em 2 Coríntios, capítulo 9, versos de 7 a 10, que a palavra diz assim: cada um contribua de acordo com o que decidiu no coração, não com tristeza nem por constrangimento, pois Deus ama a quem contribui com alegria. E Deus é poderoso para fazer toda a graça transbordar em vós, a fim de que, tendo sempre
o suficiente em tudo, transbordeis em toda boa obra. Conforme está escrito, ele distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Aquele que dá a semente ao que semeia e o pão para comer, também suprirá e multiplicará a vossa semeadura, aumentando os frutos da vossa justiça. Que Deus nos abençoe e que possamos, nesta noite, entregar mais uma vez a nossa semente. E assim fazendo, possamos entrar na rota da fidelidade de Deus para usufruir de todos os benefícios. Enquanto o grupo o Ministério de Louvor assume aqui, e eu gostaria que todos se colocassem de pé, eu quero contar rapidamente uma pequena experiência que eu tive neste ano de 2023. Eu nem me lembrava, mas ontem na ministração nós vimos até que é o 4º ano que nós, no mês de dezembro, entregamos a nossa semeadura, a nossa semente. E Deus tem nos feito colher coisas extraordinárias. O desdobramento disso são bênçãos incontáveis. Nós não escolhemos e nem temos condição de escolher aquilo que vamos colher, aquilo que vamos receber. Mas Deus, conhecedor do nosso coração, sabe aquilo que precisamos. Eu aprendi no semear que se deve semear. Então, toda vez que eu tenho oportunidade, eu planto. Seja no reino de Deus, seja na vida das pessoas, eu não perco a oportunidade. E Deus tem me feito experimentar grandes coisas. Para o ano de 2022, eu até testemunhei na mensagem aquilo que Deus fez na área financeira. E ao semear no final de 2022, eu não sabia o que Deus ia me presentear em 2023. Mas não foi algo natural, foi extraordinário.